Fala pessoal, beleza? Professor Vinicius na área. Mais uma dica, nossa terceira dica, parte 3, para você que vai prestar o concurso de agente penitenciário de Roraima ou Polícia Penal de Roraima. Então aí, mais uma vez, com excelente dica. E se você não conhece o canal, não me conhece, é um prazer. Sou o professor Vinicius, professor de Direito Penal aqui do Vale Concurso. E é um prazer encontrar você aqui, meu amigo. Tudo bem? Como que vai a preparação, né? Tá tranquilo? É isso aí. Olha, se você não viu as outras partes, tá? É essencial. Você pode assistir aqui tranquilo, depois você pode voltar lá e assistir as outras duas partes, tá? Nós fizemos aí com essa, serão 3 partes. Você que acompanhou comigo, nós vimos muita coisa, né? Não, na primeira parte nós falamos um pouco sobre infração penal, conceito de crime, e é lógico ali nós vimos o que é o crime, quais são os elementos do crime, e estudamos também a fundo as excludentes, correto? E aí, com certeza, foi algo muito produtivo, nós aprendemos bastante. Na segunda aula, nós vimos sobre a ilicitude, que é o segundo elemento. Vimos todas as causas de excludente da ilicitude e o que pode ou não cair na sua prova, beleza? Agora, na terceira aula, nós vamos estudar aí sobre culpabilidade, tá? Culpabilidade, que é o terceiro e último elemento do crime. Olha só que interessante, né? Eu até deixo aqui para, caso você não assistiu às outras, né? A banca é o Instituto AOCP, tá? Tem a AOCP e o Instituto AOCP. A sua será o Instituto AOCP. Ela é uma banca tranquila a respeito de direito penal, vai cobrar para você simplesmente as noções do direito e aqui também a letra da lei. Então, aqui na nossa aula a gente vai ver muito além, assim, nada que vai te atrapalhar, mas quando eu falo muito além, eu falo pacote completo, né? Você não vai cair em nenhuma pegadinha, qualquer questão que você for fazer, você vai conseguir resolver, beleza? Dentro desse assunto. E aí, nós vimos sobre o crime e os seus elementos, como eu disse, e agora a gente chega no último, que é a culpabilidade. Antes da gente iniciar, eu peço a você que se inscreva no canal, né? É importante, se inscreve aí e deixa o seu like, né? O gostei, que com certeza essa aula vale a pena você assistir. Olha só que interessante, você viu ao longo dessas 3 aulas que eu montei aí uma árvore do crime, né? Todo mundo gosta, principalmente os professores de direito penal, vai montar ali uma árvore do crime. Nós já vimos o fato típico, vimos a ilicitude, né? E agora vamos encerrar com a culpabilidade. Com esses 3 elementos, nasce a chamada punibilidade, né? O poder de punir do Estado. A culpabilidade, ela é formada por 3 elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. São esses 3 elementos. E aí eu criei um mnemônico muito bom, famoso aí, todos os meus alunos gostam, ao longo desse tempo aí dando aula, que é o Impotex, né? Você vai lembrar aí de um remédio para impotência sexual, Impotex. Pois é, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, tá? Então são esses 3 elementos que vão compor. A culpabilidade, você viu que nós temos aqui um fato típico, ilícito, e agora a gente tem que analisar a culpabilidade. A culpabilidade, ela vai analisar subjetivamente se o agente, no momento da ação da omissão, ele realmente pode ser aqui culpado, né? Culpável aqui. Ela está relacionado, né? A culpabilidade, ela vai possuir aí as suas características, e uma delas é analisar se o agente realmente pode sofrer a pena, aquela sanção prevista no tipo penal. Então, se a pessoa matou alguém, ela matou, então ela pode ser punida pela reclusão de 6 a 20 anos, ela pode ter aquela pena imposta sobre ela. Olha, professor, como assim? Por quê? Nós vamos ver as hipóteses em que, se tiver prevista, essa pessoa não pode sofrer essa pena. Por exemplo, o inimputável, tá? Então, a primeira causa que nós vamos ver é a respeito da inimputabilidade. E a inimputabilidade, ela vai excluir a culpabilidade. Você viu comigo o seguinte, né? Que o fato típico e a ilicitude, se eles não estiverem presentes, o que nós teremos? A exclusão do crime, correto?
Pois é, então se eu tenho uma excludente do fato típico, uma excludente da ilicitude, o que acontece? Não tem o crime, eles excluem o crime. Isso aqui, você não precisa aprofundar para entender, para sua prova, você não vai precisar saber disso, você só tem que lembrar do seguinte, se eu ter uma causa de excludente da culpabilidade, eu terei a isenção de pena do agente. Anota isso, o agente será isento de pena, beleza? Não, então, como assim não terá crime? Terá crime, mas ele será isento de pena. É isso que você tem que saber só, tá? Então, cuidado, se eu excluir o fato típico, a ilicitude, eu excluo o crime, não terei crime. Agora, se eu excluir a culpabilidade, o agente será isento de pena, beleza? E aí, eu até deixei aqui para você os artigos que é importante você ler. O artigo 26 ao 28 vai tratar dessa imputabilidade. O artigo 26 trata das pessoas aí inimputáveis, né, no caput dele. Nós temos 3 pessoas, que é o imputável, o inimputável e o semi-imputável. Professor, não entendi nada, calma. O que é o inimputável? Inimputável, o in, negação, prefixo de negação, é uma pessoa que não pode ser imputado. Então, a ele não pode ser. E quais são essas pessoas? Primeiro, temos aqui no artigo 27 os menores de 18 anos, que o Código Penal já fala que eles são inimputáveis. Então, o menor de 18, ele não é inimputável, ele não é imputável. O Código já considera ele como isento de pena, tá? Pelo Código Penal, mas ele vai ter ali as medidas socioeducativas no ECA, né? Então, quando você trabalhar lá na penitenciária, depois que você for aprovado, você não vai ter lá menor, você não vai ter pessoas lá que têm 14, 10 anos de idade, não, né? Então, essas são as primeiras pessoas. A segunda pessoa que é considerada inimputável está no caput, onde eu tenho a pessoa que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Perceba que a imputabilidade ela está lidando com a capacidade de entendimento e de discernimento. Com isso, eu vou ter aí essa imputabilidade. Se o agente que, por causa de doença mental, retardo, né, os loucos, aquela pessoa que é louca mesmo, doida, ele no momento ali ele era inteiramente, 100% incapaz, ele é inimputável, assim como o menor de 18, beleza? Então, o que você tem que lembrar para a sua prova? É isso aqui, ó. Simplesmente, se no tempo da ação ou da omissão, ele é ou não incapaz, inteiramente incapaz. Por quê? Olha só que legal. No parágrafo único, olha só que interessante, as causas são as mesmas, porém, o agente aqui, ele não era inteiramente capaz. Perceba a diferença. Não era inteiramente capaz, ou seja, ele tinha alguma capacidade, só não era normal, mas ele tinha alguma capacidade. Agora, o caput vai tratar daquela pessoa que é doidão mesmo, 100%, ele não tem capacidade nenhuma. Se der bosta para ele comer, ele come. Se riscar uma linha no chão para ele atravessar, ele vai atravessar essa linha aí e vai passar. Então, olha só, presta atenção nisso, porque eu vejo que muitos alunos têm dificuldade, eles ficam assim, como é que eu vou lembrar, decorar isso? Não, você não precisa decorar, você só tem que analisar o que a questão está te falando, se no tempo da ação da omissão ele era ou não capaz, se ele era inteiramente capaz, ele era plenamente capaz, beleza, então você vai conseguir lidar com isso, tá? Então lembra disso. Logo, então, se o agente aqui, nesse caso do parágrafo único, ele não era inteiramente capaz, ele é o chamado semi-imputável. Ele vai ser punido mais ou menos. Por quê? Ele terá uma redução de pena de 1 a 2/3, tá? Vai ter uma redução de pena. E aí o artigo 28 do Código Penal, ele primeiro vem falando pra gente o seguinte, olha, não exclui a imputabilidade.
a emoção ou a paixão. Então, de cara, o código já vem falar para você. Então, você entendeu que a imputabilidade não é o agente falar que ele sabe o que está fazendo? Então, o código já vem e fala, olha, a emoção ou a paixão não vai excluir a imputabilidade. Você, na hora lá de cometer o crime, não pode falar, eu perdi a cabeça, eu estava apaixonado por essa mulher, eu estava apaixonado por essa pessoa, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava cego de paixão. Perdoa, não me pune, não. Não. Você não pode alegar inimputabilidade, não vai excluir a imputabilidade, beleza? Então anota isso. E depois você tem o caso de embriaguez. A embriaguez, no inciso 2º, vai falar assim também, não vai excluir a imputabilidade, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogos. Então, a embriaguez voluntária ou culposa, normalmente, você sabe que a pessoa que está no estado de embriaguez, seja pelo álcool ou por outra substância, droga que seja, a pessoa não sabe o que está fazendo, né? E quando que essa pessoa poderá alegar imputabilidade? Será que ela pode alegar sempre? Não. O código já fala, se você embriagar voluntariamente, o que significa isso? Você quis ficar bêbado. Então, você quis ficar embriagado, você não terá excluída a imputabilidade, porque nós adotamos uma teoria, só para você entender aqui, chama a teoria da actio libera in causa, a ação liberada da causa. Você assume esse risco depois de embriagar. Então, mesmo que no momento que você, por exemplo, você embriagou, você bebeu todas lá no barzinho, e na hora de voltar para casa, você volta dirigindo, sabendo que não pode, e você estava doidão. Você matou uma pessoa, você nem lembra, só vê a câmera lá que filmou mesmo, a câmera de segurança filmou você atropelando a pessoa. Você nem lembra o que aconteceu, você nem sabe como é que chegou em casa. E aí você vai falar, eu não lembro de nada, porque como é que eu posso ser punido se eu não tive a vontade de matar e tudo mais? Pois é, mas você vai ser punido por homicídio culposo. Porém, aí que a gente tem que entender. Mesmo aqui a gente tem o quê? Uma embriaguez voluntária. Você quis beber. Ou então culposa, Você acaba sendo negligente ali ou imprudente e fica bêbado. Tudo isso não vai excluir a imputabilidade. Porém, essa mesma embriaguez aqui, ela é chamada de embriaguez não acidental, Que ela pode ser voluntária ou culposa. Nós temos, no caso do parágrafo 1º, a hipótese de embriaguez do parágrafo 1º e 2º acidental. O que significa? É uma embriaguez que eu não quis. Essa embriaguez é chamada de embriaguez involuntária. Ou seja, ela nasce de um caso fortuito ou força maior, de algo que eu não consegui impedir, que eu não podia prever. Isso, então, vai tornar uma causa em que, se eu fiquei embriagado, e aí, no caso do parágrafo 1º, eu fiquei totalmente embriagado, lembra lá o que a gente viu no artigo 26? O agente, na hora da ação da omissão, ele era inteiramente incapaz. Se por causa dessa embriaguez acidental, embriaguez completa, eu era totalmente incapaz no momento da ação da omissão, eu serei isento de pena. Então aqui eu tenho o quê? Uma causa de inimputabilidade. Olha aí que interessante. Legal, né? E o parágrafo 2º vem falar a causa do semi-imputável. Ele terá redução de 1 a 2/3 se essa embriaguez acidental, mesmo ele tendo assim nesse estado, ele não está totalmente incapaz. Ele está mais ou menos, tá? Beleza? Você só tem que lembrar disso, não precisa viajar, mas como é que vai punir a pessoa assim? Como é que vai ser? Não precisa, isso aqui é para sua prova, é teoria, você não precisa ir para a prática, beleza? Então tranquilo que você conseguiu pegar isso tudo. Vamos voltar aqui no nosso slide, que você tem que tirar um print e salvar esse slide, né não? Tem que tirar. Não esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos que estão estudando e segue o canal aí, se inscreva para você receber mais dicas, beleza? Então nós vimos aqui, olha só, as excludentes da imputabilidade, Que é a embriaguez involuntária, completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, a menoridade e a doença mental que causa incapacidade absoluta. Todas elas que vão causar inimputabilidade, vai excluir a culpabilidade e vai o quê?
isentar o agente de pena, beleza? Nós temos aqui agora o segundo elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. O que significa? O agente, ele tem que saber o que ele está fazendo, beleza? Ele tem que saber. E ele também tem que saber que aquilo que ele está fazendo é ilícito, tá? É errado. Por isso que chama-se potencial consciência da ilicitude. Que ilicitude é essa? A ilicitude que a gente viu antijuridicidade na parte 2. O agente ele tem que saber que aquilo que ele está fazendo é errado, é proibido, aquilo não pode ser feito, é ilícito. Você sabe que matar é errado, não é? Você sabe disso. Matar é errado. Matar é errado. Agora, existem várias coisas que você não sabe que é errado. Vários crimes que às vezes você pensa assim, meu Deus, não sabia que isso era crime. Um crime de usurpação das águas, um crime de furto incomum, um crime, por exemplo, talvez aí, né, às vezes você já deve ter visto, animal, se você deixar o animal num terreno alheio, sem autorização da pessoa, é crime. Você, se abrir a carta aí do seu vizinho, chegou o correio para ele, você abriu a carta lá, é crime. Tem várias hipóteses aí que você vai falar, nunca ouvi, nunca imaginei, eu fiz isso e não sabia. Você, às vezes, até você achar alguma coisa na rua, um dinheiro, celular, que seja, qualquer coisa, se eu te perguntar, você vai falar para mim que não é crime, não é? Achado não é roubado. Você vai falar isso? Pois é, mas é crime sim. Você pode incorrer em crime se você achar uma coisa perdida e não devolver no prazo de 15 dias e nem entregar ali às autoridades competentes. Artigo 169, parágrafo único, vai trazer ali para você a hipótese de apropriação de coisa achada. Você pode praticar um crime. Tá vendo? Fazer download de música na internet é crime. É muitas coisas aí que a gente fosse falar aqui, você já vai pensar, meu Deus, eu sou um criminoso de longo prazo, você que está baixando filme, né? Você que está fazendo gato aí, então todas as coisas, muitas coisas são crimes, e você tem que ter essa consciência da ilicitude. Aí o artigo 21, se você abrir ele, o artigo 21 do Código Penal vai falar que a lei, o conhecimento da lei é inexcusável. O que significa isso? É indesculpável, você não pode alegar assim, eu não sou advogado para conhecer a lei. É isso que o Código quer. Porém, ele vai falar que nos casos mesmo que não tiver como exigir do agente que ele saiba, eu posso ter aí a isenção de pena, tá? Que aí a gente entra no chamado erro de proibição. O erro de proibição, eu erro quanto à proibição, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Mas eu penso que aquilo ali não é errado, eu penso que aquilo ali não é proibido. Então eu tenho um erro de proibição. E se esse erro de proibição ficar demonstrado que realmente não tinha como exigir de mim um conhecimento daquela ilicitude, presta atenção, entre eu e você, seja sincero, quem tem mais chance de saber o que está fazendo de errado em crimes? É lógico que é eu. Né? Eu dou aula de penal, de leis extravagantes, então todos os crimes, eu já gravei todos os crimes do Código Penal. Então eu sei disso. Agora, você vai exigir de você sabe de crimes contra a propriedade imaterial, crimes contra o sentimento religioso, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra as finanças públicas. Não sabe, então quem é mais fácil de exigir? Eu. Então vai depender do caso concreto. Mas o que você tem que entender é o quê? Que o erro de proibição pode isentar o agente de pena. E eu peço a você que lê o artigo 21 e lê ali também o caso em que poderá, no caso, mesmo sendo o erro de proibição, diminuir a pena do agente, tá? Tudo isso no artigo 21. E por último, eu tenho aqui a exigibilidade de conduta diversa. O que significa isso? Mesmo o agente sendo imputável, ele sabendo que ele está fazendo errado, eu tenho que também exigir que ele poderia fazer uma conduta diversa do que ele fez. Beleza? E aí a exigibilidade é isso. E quais serão as causas em que eu terei essa exclusão?
É a coação moral irresistível. Você lembra que a gente estudou coação física irresistível lá no fato típico? Coação física irresistível exclui lá o fato típico. Coação moral exclui a culpabilidade. A coação moral irresistível é aquele caso em que você está sendo coagido moralmente. A sua vontade agora ela não é anulada, e sim viciada para o fim do qual estou, né? O que ele quer? O que ele quer fazer? Então imagina o seguinte, eu, diante de uma ameaça, eu falo assim, né, para você praticar um crime, senão eu vou matar sua família. Isso é uma coação moral. É uma coação moral. Imagina lá, você é agente, vira agente penitenciário. E aí, eu tenho vamos imaginar, um parente ou um inimigo lá que está preso. E eu quero que esse inimigo sofra um pouco. E aí, se você não fizer isso, eu vou, né, eu sequestrei sua filha ou sua mãe, que seja alguém, e eu vou matar ela. Cortei a orelha dela, já te mandei, para você ver que eu estou falando sério. E aí você vai praticar um crime. Perceba que não é exigível de você uma conduta diversa. Você vai bater ou não no preso? Entre o preso ou a sua mãe, quem que você vai escolher? A sua mãe, é lógico. Ou sua filha, sua esposa, que seja. Então é inexigível de você uma conduta diversa, porque você está debaixo de uma coação moral irresistível. Isso então vai isentar você de pena, beleza? Quem vai ser punido? Eu serei punido, porque eu sou a pessoa que está te coagindo, beleza? E a última causa aqui, já para a gente ir encerrando, é a obediência hierárquica. O que o código deixou aqui? Há profissões, né, você conhece aí, assim como a polícia, por exemplo, polícia militar e tudo mais. As profissões, o serviço público, elas têm hierarquia, né? A polícia militar, você sabe, tem o soldado, o cabo, o sargento, né, o praça em geral e os oficiais, né, de tenente até coronel. Acontece, então, o que é exigido dessas pessoas? Obediência, não é? Porque se elas desobedecerem, o que vai acontecer com elas? Vão presas, né? O capitão, que seja, o tenente, vai meter uma cadeia no cabo, no soldado que não obedecer. Está desobedecendo. Você já não foi aí, quem já foi no exército, se você não foi, não precisou, né, ir lá para o exército. O guerreiro ali, o bisão chegou, ele vai o quê? Se ele não cumprir as ordens? Vai responder por desobediência. Aí o que a obediência hierárquica vai funcionar aqui? Por que ela está aqui dentro? Por quê? Imagina só que você, ao cumprir uma ordem, ao cumprir uma missão, ao cumprir algo, a mando do oficial, do superior, você está simplesmente cumprindo, fazendo o seu dever. Porém, você não sabe que aquilo ali que você está fazendo era errado. Aquilo ali que você está fazendo não poderia ser feito. Então, no momento em que você fazer, opa, isso aí que você está fazendo é crime. Como assim? Eu só estou cumprindo ordens. Não é assim que você vai falar? E aí, você vai alegar o quê? Obediência hierárquica. Não tinha como exigir de você uma conduta diversa. Porém, toma cuidado aqui com algo. Se essa ordem for uma ordem manifestadamente ilegal, ou seja, é nítido, é claro que isso é proibido, é ilegal, eu não poderei alegar obediência hierárquica. Então, se o seu superior vai lá e manda você matar uma pessoa, mata uma pessoa, vai lá, soldado, mata. Você sabe que matar é errado, essa não é uma ordem legal. Então, você não poderá o quê? Alegar obediência hierárquica. Você não poderá alegar inexigibilidade de conduta diversa. Tá ok? Então, a obediência hierárquica só vai funcionar quando a ordem não for manifestadamente ilegal. Beleza? Então, esses são os 3 elementos da culpabilidade. Nós vimos os 3 elementos do crime. Eu espero que você lembre, leia os artigos
E aí, na próxima aula, nós faremos questões, a parte 4, né? Nada melhor do que fazer questões, colocar em prática aí. Questões, eu vou pegar questões do Instituto AOCP para que a gente possa ver como é que tá as cobranças em provas, tá? Como é que a gente vai poder aplicar os nossos conhecimentos aí. E eu espero que você também já se inscreva e deixa o sininho ativado, tá? O sininho aí, ó, de notificação, ativa ele para quando sair a aula, você ser notificado pelo YouTube e vir assistir correndo, né não? Então, eu espero que você tenha gostado da aula e vamos para cima, vamos gabaritar direito penal, beleza? Então, meu amigo, bons estudos e eu aguardo você até a nossa próxima aula de questões, beleza? Até mais!